Bom, seja bem-vindo, estou de volta aí. Agora a gente vai fazer a resolução de exercícios. Os exercícios que eu vou fazer agora, eles correspondem ao capítulo 7 do livro. Eu tenho aqui o livro, eu vou colocar de qualquer forma. O livro aí vai aparecer em algum lugar aí embaixo, mas o livro é esse aqui, né? A minha edição é velha, né? Deve ter alguma coisa mais nova aí, tá? Mas é o capítulo 7 desse livro aqui. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, ele tem alguma coisa de teoria, né? E depois um pequeno cálculo aí. Então aqui ele pergunta qual a amplificação se a tensão CC, né, se a fonte CC for zero. Bom, eu expliquei lá num vídeo que o sinal CA aplicado ele era um sinal pequeno e a gente tinha um sinal grande CA justamente por causa da fonte CC. Era a fonte CC que entregava aquela energia adicional para o sinal de entrada para que ele pudesse ser amplificado. Se eu estou falando que ele vai ser zero, não tem amplificação, tá certo? Não funciona o amplificador. Na letra B, ele pergunta o que acontece com o sinal CA se o valor CC ele é insuficiente, ou seja, ele não é zero, mas ele não é o suficiente o que eu queria para dar a amplificação que eu desejo, né? Ele vai ceifar o sinal. A gente vai ver uma aplicação dessa mais para frente, no osciloscópio aqui, quando a gente estiver estudando os amplificadores operacionais. Nós vamos fazer um experimento no osciloscópio que eu vou colocar uma fonte CC insuficiente. E a gente vai ver o sinal ceifado. Tá? Por enquanto, acredite em mim, vai ceifar o sinal. Tá? Aqui ele fala qual a eficiência de conversão no qual o valor eficaz I para 2,2 kΩ é 5 mA. Né? Então é uma corrente alternada, cujo valor eficaz é 5 mA. E a corrente CC, aquela corrente que determina o ponto de operação, é de 3,8 mA, por um VCC de 18 volts. Né? O que ele quer dizer com eficiência de conversão? Aquela fonte CA, aquela energia adicional CC que a gente fornece ao sinal CA da entrada, ela vai ser convertida no sinal CA na saída. Na saída a gente só tem CA. A entrada CA com a fonte CC, houve uma conversão de CC para CA aqui, de energia, né? E eu tive só sinal CA na saída. E ele está perguntando aqui qual é a eficiência dessa transformação. Né? A eficiência vai ser a potência na saída dividido pela potência CC que a gente tem. Qual é a potência na saída? Ele deu o valor da corrente CA. Então, I ao quadrado vezes R, valor eficaz, né, da corrente, a gente vai chegar em 55 miliwatts. Né? Vamos fazer a mesma coisa com a potência CC. É o VCC vezes o ICC. Né? VCC é 3,8, VCC é 18. E a gente chega em 68,4. Fazendo essa divisão aí, né, a gente chega numa eficiência de 80%, né, na conversão CC para CA. Tá bom? No exercício número 3, ele fala daquele acoplamento, né, capacitor de acoplamento e de desvio. Né? Então ele pede qual é o valor da reatância capacitiva, ele diz que os resistores estão na faixa de quiloohms, ele dá o valor da capacitância, 10 microfarad, ele fala para fazer com dois valores, com uma frequência de 1 kHz, com uma frequência de 100 kHz. E ele pergunta, eu posso considerar um curto, isso aqui? Tanto essa quanto essa? Então vamos calcular a capacitância para os dois casos, né? A reatância, desculpa. Frequência 1 kHz, 2πfc, 2π, 10 a terceira vezes 10, 10 a menos 6. E a gente chega em 15,9 ohms. Se os resistores estão na faixa de quiloohms, isso aqui é muito baixo. Né? E quando eu colocar os 100 kHz, vai ficar mais baixo ainda. Né?
Então, está se admitindo que pode ser considerado um curto. Se você quiser ter absoluta certeza, basta fazer aquele cálculo que eu indiquei da frequência de quina. Fica como exercício para você aí. Aqui ele fez através de uma comparação, né? O exercício foi feito, né, foi resolvido a partir de uma comparação. Mas se você quiser dimensionar, checar o dimensionamento do capacitor, basta fazer aquela técnica da frequência de quina que eu expliquei no primeiro vídeo desse assunto aqui. Certo? Aqui o número 5 é um exercício teórico, né? Então ele pede para descrever as diferenças entre o modelo RE e o modelo híbrido. Então, o modelo RE ele se baseia nos parâmetros internos do TBJ. A gente viu lá que a fonte de corrente, né, o diodo, né, a gente substitui ele por uma resistência, né? E a gente usa o beta também, né, para fazer isso. Se você revisar lá a modelagem, como a gente fez a modelagem, você vai ver que a gente usa o beta, a gente usa o RE, né? A gente usa os parâmetros internos do dispositivo. O que não acontece no modelo híbrido. No modelo híbrido, a gente viu que ele é definido num ponto. Eu montei aquela tabela, que eu copiei do livro, né? E aquilo foi definido para um ponto específico de operação. Então é uma diferença que tem desse para esse, né? Do RE para o híbrido. O modelo RE, a gente não incluiu a impedância de saída, a gente considerou infinito lá. Depois, no finalzinho, eu disse que no futuro a gente vai colocar o R0. A gente vai acabar fazendo isso num exercício aqui também. Mas no capítulo 8 do livro, a gente vai considerar o R0. Nesse momento, a gente não considerou. Já no modelo híbrido, a gente tinha uma resistência na saída, né? Listar as condições de aplicação, né? São os dados disponíveis, o que você tem na mão, a tabela, os componentes, né? E aí, tem que ser linear, né? Certo? O exercício 7. Aqui é aquele nosso sisteminha de duas portas, né? Uma representação do teste que a gente fez para determinar a impedância de saída. Então, na letra A, ele pede o Z0 para o nosso teste. E na letra B, ele acopla uma carga aqui. Ele põe uma carga no lugar do nosso teste, né? E ele pede qual é a corrente na carga, sendo que ele dá a resistência da carga, né, o valor da carga, e a corrente de amplificação. Corrente do amplificador, né? Então vamos lá. Primeiro, o nosso teste, né? Lei de Kirchhoff aqui. V0 é igual a V menos I0 R sensor. O V0, 600 mV, valor da fonte, né? Menos a corrente vezes o resistor. 500 mV, né? Está errado aqui, né? Milivolts. O Z0, então, vai ser lei de Ohm. Lei de Ohm aqui, né? Então é VZO sobre IO. 500 sobre 10, a gente vai chegar em 50K. Agora, para a letra B, considerando a carga, vamos calcular a corrente na carga. Pedir a corrente na carga. Então aqui tem uma carga, né? Enxergue aqui um resistor, né? E a gente vai calcular a corrente na carga fazendo o divisor de corrente, né? Ele deu aqui a carga do amplificador, então aqui tem um esqueminha, né, de como é o negócio. A gente tem a impedância de saída, que é o R0, e a gente tem a carga. A corrente que vem do amplificador, que ele deu, 6 mA, e ela vai se dividir entre uma coisa e outra. O Z0 a gente calculou no item anterior, 50K. Né? E o RL foi dado do problema. Fazendo o divisor de corrente, 50 mais 2,2 vezes 6, que é a corrente que vem do amplificador.
a gente vai chegar em 5,74 mA. Então, vamos rever aquela observação que eu fiz, que a gente queria que a saída do amplificador tivesse uma impedância alta, para que a gente tivesse o máximo de corrente na carga. É exatamente o que está acontecendo aqui. O amplificador está gerando uma corrente de 6 mA, né? E quanto que eu tenho na carga? 5,7. Por que acontece isso? Porque essa resistência aqui ela é muito maior do que essa, né? A maior parte da corrente vai para lá, vai para a carga. É o que a gente quer, né? Bom, agora número 9. No número 9 a gente tem de novo aquele nosso sisteminha de duas portas, né? Então é uma caixinha preta. Aqui dentro a gente tem um dos dois modelos lá, o RE, o híbrido, não sei. É uma caixa preta para a gente. E está dizendo que o ganho é menos 180. Foi dada aqui a tensão na fonte, o valor da resistência, tensão de entrada, carga, né? E ele pergunta corrente na entrada, impedância de entrada, o V0, o I0, o ganho de corrente, né? E o ganho de corrente com a equação, né? Então vamos lá. Primeiro, a corrente de entrada, letra A. A gente tem o VS e a gente tem o VI, né? Lei de Ohm nesse resistor aqui. VS sobre VI sobre R. E a gente chega numa corrente de 8 mA. Tensão, impedância de entrada. Lei de Ohm na entrada. VI sobre ZI. VI sobre II. VI sobre II. Então só basta aplicar a fórmula, né? A gente tem o VI, tem o I que a gente calculou aqui, e a gente vai chegar em 500 ohms. Letra C, ele pede o V0. Foi dado para a gente o ganho de tensão. A gente sabe que é V0 sobre VI. Isso é igual a menos 180. Só aplicar a fórmula, a gente tem o VI, 4 mV. A gente vai chegar no V0 de 720 mV. Na letra D, o I0. Basta aplicar a lei de Ohm na carga. I0 é V0 sobre RL. O V0 a gente acabou de achar aqui, através do ganho de tensão. V0 sobre RL, a gente vai chegar em 1,41 mA. Agora ele pede para calcular o ganho de corrente. Ele fala aqui o ganho de corrente na letra E, e na letra F ele fala ganho de corrente usando a equação. Qual é a equação? Se você pegar nos vídeos anteriores lá, você vai ver que foi deduzida uma equação que relacionava o ganho de corrente com o ganho de tensão. É isso que ele está dizendo aqui, né? É meio mal explicado isso, né? Mas o que ele está querendo dizer é isso. Que existe o cálculo do ganho de corrente pela definição do que é o ganho de corrente, e depois ele pediu para calcular usando a relação entre os ganhos. É isso que ele queria saber. Está meio mal formulado isso aí. Então está lá, através da definição, I0 sobre I, a gente tem o I0, a gente tem o I, só substituir a gente chega em 176,25. Através da equação, o ganho de corrente é menos o ganho de tensão vezes ZI sobre RL. A gente tem tudo isso na mão, né? A gente tem o AV, a gente tem o ZI e tem o RL. Só aplicar a fórmula, a gente chega no mesmo valor, né? Próximo, né? Aqui está uma pequena diferença, né? De arredondamento aí. Tá? O exercício 11, ele é uma aplicação do modelo RE. Então é dada a figura, é dada a corrente de entrada, né? A corrente do emissor,
o valor do alfa, a tensão aplicada na entrada, e ele está dizendo que vai ser conectada uma carga de 2,2 K. Então vamos calcular o RE. Né? Para calcular o RE é só aplicar a lei de Ohm aqui, né? A gente tem o VI, 48, e tem o valor da corrente de entrada, que é a corrente do emissor. Né? Vale lembrar que olhando aqui para a figura, você vai ver que é a base comum, né? É a base que está ligada no terra aqui, né? Então essa configuração é a base comum. Só para a gente perceber isso aí. Não saia fazendo a conta sem enxergar o que está acontecendo, né? Então, lei de Ohm aqui, ó, como a gente havia previsto na teoria, o valor da resistência é um valor baixinho. Por quê? Porque ele corresponde ao RE, né? Apenas o RE, não é beta RE, é o RE só. Então é 15 ohms, né? É um valor bem pequenininho. A impedância de entrada vai ser o próprio RE. Então ZI é igual a RE, é igual aos próprios 15 ohms que a gente achou no item anterior. Agora aqui ele pede o IC. O IC a gente sabe que é alfa e E. O alfa foi dado. Ele é bem próximo, é 0,99, é quase 1, né? Vai dar 3,168 mA. Né? Na letra D ele pede o V0. A gente ligou uma carga de 2,2 K aqui. A gente tem o IC, que a gente acabou de achar. Lei de Ohm na carga. A gente chega em 6,9 volts. Na letra E ele pede o ganho de tensão. A gente acabou de achar o V0. O VI é dado do problema. Só aplicar a fórmula, 145,2. Na letra F ele pede a corrente na base, né? Então a gente vai usar o alfa, que é quem relaciona, né, o alfa e o beta. E existe uma relação entre alfa e beta. E existe uma relação entre a corrente da base e a corrente do emissor ou do coletor, que é relacionado pelo beta. Então existe uma relação entre as correntes dada por beta e uma relação entre beta e alfa. Se você misturar tudo, você vai chegar nessa equaçãozinha aqui. Aí é só aplicar a fórmula, 1 menos 0,99 foi dado do problema. O IE foi dado aqui 3,2 mA. E a gente chega na corrente da base de 32 microamperes. Né? Tá bom? O 13, ele não dá a figura. Né? Ele só dá os dados aqui. Eu montei a figura aqui para não virar aplicação de fórmula, para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Né? Então tá dada a figura aqui. Mas não foi dado do problema. Ele deu aqui alguns dados, impedância de entrada, o beta, o RO, foi o que eu falei, tem um problema aqui que ele está usando RO, né? E o RL, a resistência na carga de 2,7 K. É um emissor comum, ele fala lá que é um emissor comum. Né? Então ele pede o RE. A gente viu lá que o ZI, né, é beta RE. Foi dado aí o ZI beta RE, portanto RE é 1200, né, 1,2 K, dividido pelo beta, que é 140. O RE dá 8,57. Como a gente viu, o RE é pequeno. Por que o ZI não é pequeno? Porque o ZI é o resultado do produto do RE com beta. O que não acontecia na base comum. Né? Era igual ao RE diretamente. Aqui o ZI é beta RE, como a gente viu na teoria lá. IB, ele fala para calcular o IB considerando um VI de 30 mV. Então ele está dizendo que tem 30 mV aqui, é só aplicar a lei de Ohm na impedância de entrada. Está aqui, IB VI sobre ZI, o IB vai dar 25 microamperes. Na letra C ele pede o IC vai ser beta IB. O beta a gente tem, foi dado o problema. E o IB a gente acabou de calcular aqui em cima.
3,5 mA, portanto, a corrente no coletor. Agora ele pede, na letra D, qual é o ganho de corrente I0 sobre I, que é igual a IL sobre IB. Bom, aqui a gente tem conectado uma carga, né? Ele está falando do IL, né? Vamos lembrar que aqui tem uma carga, então, né? Certo? Tem uma carga aí. O que vai acontecer aqui? Quem é o IL? Vamos ter um divisor de corrente aqui, né? Então, basta fazer o divisor de corrente entre R0 e RL. Divisor de corrente entre R0 e RL com a corrente de saída, que vai ser o IC aqui, né? Uma corrente que vem de dentro do amplificador, né? Já que isso aqui é interno, né? Isso aqui vai se dividir entre as duas resistências. Divisor de corrente, a gente tem as duas resistências, né? E a gente vai chegar em 3,32 mA. O ganho de corrente vai ser IL, né? A corrente na carga, dividido pela corrente na entrada. A corrente na entrada é a corrente da base. Então, só aplicar a fórmula e a gente chega no ganho de 132,8. Agora o ganho de tensão, né? É V0 sobre VI, mas a gente também achou essa fórmula, isso aqui nada mais é do que aquela fórmula invertida, né? A gente viu a fórmula que relacionava o ganho de tensão com o ganho de corrente. Então você pode calcular desse jeito, como a gente viu no outro problema, ou relacionar uma coisa com a outra, né? O AV com o AI. Como a gente já tem o AI, que a gente achou no outro problema, a gente pode fazer desse jeito. Tem o RL, tem o ZI, só usar a relação, né? E a gente vai chegar num ganho de tensão de menos 298,89. Tá bom? Então, eu volto no outro vídeo com mais exercício. Eu vou parando esse vídeo por aqui. Eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe aí o seu joinha. E quem puder contribuir com o nosso canal aí no Apoia-se, vai estar ajudando a gente a melhorar a qualidade dos vídeos. Tá bom? Então vejo você no próximo vídeo.